Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei dividindo esta bancada com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. Mas antes de eu passar a palavra a ela, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando um suéter vinho de mangas longas. Boa noite, minha querida amiga Gemima de Paula. Que prazer enorme dividir a bancada com você aqui remotamente. Obrigado pela tua presença. Boa noite, meu amigo Luiz. E aqui diretamente de Manaus, Amazonas. Eu, Gemima de Paula. Tá ouvindo? Tá chegando bem o som aí? Sim, tá chegando o som. Nós estamos com o som aqui. Vou me descrever, né? Eu sou parda, tenho 1,58 m, cabelos encaracolados, vermelhos, e estou trajando blazer branco e blusa preta. E falando aqui diretamente de Manaus, Amazonas. Sou advogada maritimista e capitão-tenente da Reserva da Marinha do Brasil. Que bom. Obrigado aí pela tua disponibilidade. Eu sei que a situação está difícil no país, em todo o país e mais difícil ainda aí no estado do Amazonas. Mas, Gemima, me esclarece uma dúvida aqui, que eu acho que deve ser dúvida para todos que acompanham aqui o canal do Papo de Porto 013. Como que está a situação com relação à parte comercial, a parte de cargas aí no Porto de Manaus aí? Já normalizou? Como que a gente está aí, a questão dos navios, a questão das embarcações? Para tu ter noção, hoje deu em todos os jornais que o Rio Negro desceu 24 centímetros em apenas um dia. Então, o calado para navios, para os maiores navios, está cada vez pior. Na parte ali do Rio Madeira, hoje a régua está em 1,20 m. Então, isso é só o início da estiagem, né? A gente tem agora agosto, setembro, até novembro, estiagem. E aí, a cada dia que passa, está bem pior para navios de grandes calados. Tá, então, hoje, em matéria de redução, o que a gente tem aí de redução de carga? Você tem mais ou menos essa informação? O quanto que reduziu em tonelagem de capacidade de carga desses navios que aportam aí Manaus? Dos grandes navios, não. O que eu sei é que um dos maiores portos da América Latina, ele está construindo um pier antes do encontro das águas, para que esses navios que comportam 40 TUs, 20 mil TUs, eles passem a atracar neste pier que está sendo construído, né? Agora, aqui para o nosso porto mesmo, na parte aqui mais popular, vamos assim dizer, está tendo um grande impacto, sim, porque as nossas embarcações, elas são as que provêm o material de mercado para os nossos municípios no interior. Então, quanto mais o rio desce, menos carga eles podem levar para os nossos municípios. Então, o arroz começa a ficar mais caro, o feijão começa a ficar mais caro, porque os ferryboats, né, que são os que transportam aqui as nossas mercadorias, não conseguem levar a quantidade suficiente.
Agora, o quanto que eles estão levando hoje em dia, eu não sei te precisar em tonelagem, mas a cada dia que passa, o rio desce mais e aí a quantidade de mercadorias vai diminuindo. Porque há uma necessidade natural, né, no caso, da gente ter mais viagens para poder trazer esse alimento, né? Então, automaticamente, você tendo mais viagens para trazer esse alimento, ele acaba encarecendo na ponta, Mais né? gasto de combustível. Você tem mais gasto de Sim. combustível, você tem que incluir nessa conta o combustível gasto. Mas você ia falar alguma Sim. coisa? Pode falar. As embarcações que transportam passageiro, por exemplo, elas costumam aumentar o preço da passagem em torno de 30 a 40 reais a mais, por causa do encarecimento do diesel, do diesel marítimo, né? Aham. E quanto mais a embarcação faz essas viagens, eles gastam mais. Por exemplo, ali na área de Tefé, que é um município aqui próximo, né? Distante um pouco, aquela frente de Tefé inteira vira uma grande praia. Então, para as embarcações que transportam passageiro, elas ficam distante da praia, e aí eles têm que pagar, além disso, os passageiros têm que pagar tipo catraias, como vocês falam em Santos, que aqui a gente chama de rabeta, né? Pequenas embarcações para fazer esse traslado dos navios motores maiores. Então, tudo fica mais caro para a população. A passagem, a alimentação a bordo também, porque as embarcações aqui elas disponibilizam a comida para os passageiros, o diesel, e fora que, quanto mais diminuir o rio para os grandes navios que trazem os contêineres, vai ficar mais difícil. Então, isso vai refletir na nossa Zona Franca, como aconteceu no ano passado, né? Ano passado, eu acho que vocês viram na televisão que muitas fábricas da Zona Franca fecharam. Elas ficaram paradas um mês e meio, porque não tinha insumos. Os navios que ficaram parados antes do Encontro das Águas. Teve navios que ficaram 12 dias lá antes do Encontro das Águas, porque não conseguia chegar até aqui em Manaus. Eu tenho acompanhado algumas coisas e assim, as secas que estão tendo, e elas estão sendo cada vez mais severas, assim como as cheias que a gente teve aí, que chegaram a 30 metros aí, e inundou tudo, né? Elas têm acontecido com maiores frequências, né? Desde 2005. O que tem sido feito pelo governo do estado em matéria de estudos para esses impactos que estão tendo na região amazônica? O que está sendo feito aí de estudos? Você tem conhecimento disso? Olha, infelizmente, quanto aos estudos, não. O que eu sei é que deste ano, agora, antes de iniciar a estiagem, o Ministério Público do Estado do Amazonas, ele abriu uma investigação, até porque a gente está aqui exatamente hoje, encobertos de fumaça. Hoje, o dia amanheceu super com baixa visibilidade, não dava para enxergar nada. Para respirar está muito ruim. Então, o Ministério Público aqui, ele abriu uma investigação para saber de onde está vindo toda essa fumaça. O que eu vejo que falta? Políticas públicas para mitigar esse grande impacto que a estiagem tem, tanto no nosso comércio, o nosso maior comércio, que é a Zona Franca, quanto para a parte ribeirinha. Então, por exemplo, hoje, exatamente agora, está sendo construído esse pier, né? Que é como se fosse um atracadouro para os navios. Mas isso podia ter sido feito há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, o governo esperou ficar a situação que está para poder tomar alguma providência. Eu lembro que em 2014, por exemplo, na área do Encontro das Águas ali, a profundidade chegar a 70, 60 metros. E a cada ano que passa, diminui mais o calado. Ano passado, chegou a menos de 30 metros no Encontro das Águas. E aí, tu sabe, um navio calado, e quando ele está cheio de contêineres, ele baixa mais. Então, ele praticamente encosta na lama quando chega próximo dos grandes terminais aqui. Então, isso é uma coisa que o governo do estado do Amazonas federal já poderia ter se antecipado.
Nessa situação que a gente está hoje em dia. Fora isso, é o impacto para as famílias de baixa renda, porque aqui tem inúmeras comunidades que ficam completamente isoladas. Então, eu ia fazer uns vídeos, era para mandar para vocês. Então, mês passado, eu tive numa comunidade aqui chamada Ebenezer, que tinha rio, eu consegui ir de lancha, e agora não tem mais como chegar. Então, tem lugares que viram um imenso areia movediça, que é perigoso até você ir e se atolar e não conseguir nem sair, entende? Então, o impacto ele é tão grande, tanto na área comercial para as grandes indústrias, quanto para a área da ribeirinha, da amazonense mesmo. E essas aí que no final passam fome. Ano passado teve gente que ficou doente, muito isolada, e aí teve que a Marinha, os helicópteros do HU entrarem e pegarem as pessoas de helicóptero, porque não tinha acesso. Então, assim, eu vejo que o governo federal e o governo do Amazonas esperou chegar longe para tomar algum tipo de medida. Eu acho que já deveriam ter sido feitos estudos, né, Gemima, para poder amenizar essa situação, né? A gente ouve muito que a região do Arco Norte aí ela está crescendo, né, no movimento de grãos, né? E tendo esse crescimento aí com os grãos, automaticamente a gente poderia trazer, né, levar, né, ter esse feeling para poder fazer alguma política pública de melhoria na questão de assoreamento dos rios, na questão das comunidades do entorno, né? O que as empresas grandes que estão aí lotadas, elas têm feito? Você tem essa informação para nós? Dragagem, aqui na nossa região, não. A gente sabe que existem dragagens, essa parte de assoreamento, para o Rio Madeira, porque é por onde passam os comboios com os combustíveis. Mas aqui nessa área do Rio Negro, não, ainda não vi nenhum tipo de dragagem, nenhum tipo de ação das empresas no sentido das dragagens. A gente tem... Qual é o nível de oscilação de maré, né, quando a gente tem aí no normal, o estado normal da coisa, quando a gente tem a oscilação de maré de rio, né, no caso das águas do rio, qual é a oscilação? Quantos metros oscilam na baixa e na alta? Na alta, o Rio Negro chegou a mais de 36 metros. Não consigo lembrar agora qual foi o mínimo que ele chegou. Não agora o mínimo que ele chegou. Mas pesquisa aí para mim, Kézia. Do ano passado, o mínimo que o Rio Negro... O mínimo que o Rio Negro chegou foi quanto no ano passado? 21,9 foi o mínimo que o Rio Negro bateu ano passado na estima. Com relação você estava falando da... Sexta-feira está em 29. O ano passado, nessa mesma época do ano, estava 24,8. Então a gente já está baixando muito mais que o ano passado. Ano passado, nessa mesma sexta, 21,9. Ano passado estava em 24, né? Então, esse ano, a estiagem está sendo bem pior do que a do ano passado. Tá, e quando a gente fala de efeito La Niña... A comunidade que eu te falei... Pelo que você está me passando... Pelo que você está me passando... Tá, aí o total do Rio Negro chegou a 13,59. 13,59. 13 metros. Pelo que você está me passando... eu tenho visto algumas coisas, a gente está tendo uma diminuição de 20 centímetros por dia, mais ou menos. Tá certo esse cálculo? Exato. Não? Hoje foram 24 centímetros que o Rio Negro... Sim. Hoje foram
24 centímetros que o Rio Negro desceu. Quando a gente fala Absurdo, né? A gente imaginar, é quase uma régua. quando a gente fala aí das comunidades ribeirinhas, o que o governo, o governo do estado ou as prefeituras das cidades próximas, elas estão fazendo com a questão da evasão escolar, né? Porque se você não tem acesso à embarcação, automaticamente você não tem acesso à escola, acesso à saúde. O que está sendo feito aí para que se atenue esses impactos aí para quem quer estudar? Bem, eu fiz isso hoje, né? Quando o Ministério Público abriu essa investigação, é exatamente para mitigar a evasão escolar. A coisa boa do estado do Amazonas é que aqui a gente tem um sistema de educacional. Então, por exemplo, ele já existia há muito tempo e na época da pandemia do estado usou muito mais. Então, hoje, existe o canal, acho que é 15, 16 e 17 da televisão, que são canais da SEDUC, da Secretaria de Educação do Amazonas. Então, se as crianças ficarem ir até a escola, elas conseguem ver pela televisão a programação daquele dia, entende? Só que o que a gente não pode esquecer é que existem comunidades aqui que não têm luz elétrica. Então, quando acontece a estiagem total, nem gasolina eles conseguem comprar para ligar o gerador. Então, são muitas crianças de comunidades dessas que ficam sem escola nenhuma. E da cidade, das zonas rurais, que a gente diz assim, que ainda é dentro da cidade, que é possível chegar, elas ainda conseguem ver pela televisão. Mas nessas comunidades que são extremamente isoladas, por gerador, fica sem nada. Essa semana, a prefeitura começou a abastecer as pequenas comunidades com cestas básicas, porque daqui a 15 dias, comunidades que realmente não vai chegar nem a rabeta, que é aquela canoinha que tem um motorzinho lá atrás. Vai chegar a virar barro. E é como eu te falei, eles viram grandes areias movediças. E até que vire barro, demora aí, vamos dizer, uns 15 dias sair a pé da comunidade. Então, a prefeitura já está abastecendo as comunidades com cestas básicas, água, a FAB, a Marinha também, eles estão com os navios fazendo esses apoios para as comunidades ribeirinhas que são mais distantes. Hoje foi noticiado em vários jornais, a FAB está com os empurradores, que ela tem muitos empurradores abarrotados de cestas básicas e água potável, inteiramente isoladas. Quantos quilômetros de distância aí de Manaus para essas comunidades ribeirinhas? Chega a quantos quilômetros de distância, mais ou menos? Próximas aqui, vamos dizer, uns 15 quilômetros, 20 quilômetros de lancha, né? Que a gente fala de lancha expresso, que são as mais rápidas. Mas tem comunidades aqui 3 dias, 4 dias. Aqui mais próximo de Manaus tem uma comunidade que é um dia quase todo navegando para chegar até lá, que é a comunidade do Arara, que também tem povos indígenas nessa comunidade. Então, assim, são inúmeras, sabe? São inúmeras comunidades. Tem mais próximo, mais longe. Quando você falou das comunidades, 15, 20 quilômetros, aí voltando aqui para o nosso mundo, que é a questão da operacionalidade do porto. Porto de Chibatão, qual o movimento está tendo até agora? Tem tido algum movimento de carga? O Porto de Chibatão ainda está recebendo os navios. Sim, eu tenho acompanhado o Instagram do Porto de Chibatão. Ele ainda continua recebendo os navios, e exatamente o Porto de Chibatão que está construindo esse pier, que vai ser antes do encontro das águas, para quando chegar a esse nível praticamente de 12 metros, 13 metros, que chegou ano passado.
mas ainda está entrando navios de grande calado, no Porto de Batão e no Superterminais. Ainda estão entrando. Então os dois estão em conjunto para construir um braço de pira um pouco mais estendido para poder receber as grandes embarcações, mesmo com a oscilação de rio. Inclusive, mesmo com a oscilação de rio, inclusive esse pier que eles estão adaptando já foi liberado pela Marinha, pela ANTAC, os órgãos aqui que são responsáveis pelo. Então, acho que foi em maio que eles assinaram esse acordo com a ANTAC e a Marinha, a se antever se chegar a 13 metros, né, de calado. Legal. Quanto à segurança alimentar, nós estamos aí com uma condição um pouco mais segura aí para quem mora no entorno, para quem mora na capital. Como é que a gente está aí na questão de alimentação, aí, de segurança alimentar do povo? Na capital, a gente ainda não percebe alimentos, assim, os nossos mercados ainda estão bem abastecidos. O que eu te falo mesmo é o que pega para a comunidade, porque os navios, os embarcações de madeira, as embarcações de ferro que fazem linha para os nossos municípios, eles levam daqui, né, feijão, macarrão, frango. E quanto mais baixar o rio, mais vai ser difícil, como diz as pessoas aqui, chegar esse tipo de alimento até os municípios. Aí vai ficar difícil. Mas, por enquanto, ainda a gente percebe que os supermercados estão bem abastecidos. Não está faltando comida. Você trabalhou durante muito tempo com relação a inquéritos e acidentes e fatos da navegação, né? E uma curiosidade minha, Gemima, com relação a essa oscilação que a gente tem de rio, a gente teve um incidente aí com o navio Aidar, lembra disso? Que foi um caso bem emblemático. Como é que está a questão da segurança da navegação? Foi em Belém. Hã? O navio Haidar, que foi dos gados, né, que naufragou, foi em Belém. Foi em Belém? Foi em Manaus. Não foi em Manaus, desculpe. Foi em Belém. É que eu confundi, Não, região norte. Foi em Belém. Foi em Belém. Nesse caso, a tua zona a tua área de atuação, ela abrange Belém também, não? Ou é só o Amazonas? Não. Aqui, a Marinha, a parte de acidentes e fatos da navegação, é o comando do 9º Distrito Naval, que é todo o Amazonas, né? Tá. A parte de Belém é o 4º Distrito Naval, que é toda a parte do Pará mesmo. Aqui, na nossa região, o que é comum na época são os encalhes. Hoje mesmo eu recebi vários vídeos de comboios de transporte de combustível e transporte de contêineres também, né? Estão encalhados no Rio Madeira. Então, a navegação na época da estiagem é encalhe. São muitos encalhes. Além disso, os incêndios seguidos de explosões. Porque existem embarcações dessas que fazem transporte de passageiro que levam combustível com pessoas ou levam gás misturado com combustível. E aí, no calor, né, muitos gases acabam explodindo. Então, esses tipos de acidentes são os que mais acontecem aqui na época dessa estiagem, que é muito quente. Entendeu? Quando tá quente, a sensação térmica é de uns 44 graus. 44 graus, é isso? Isso. Tá. Dia 21 de agosto foi o dia mais quente do ano aqui, pelo jornal. Ano passado, nesse mesmo mês, 2 embarcações, uma explodiu no porto e a outra pegou fogo. Mas qual o produto que continha nessas embarcações? Então, é o que mais se vê aqui na época uma era
era gás de cozinha mesmo, no porão, e a outra fiação elétrica. Tá. Fiação elétrica derreteu, pegou fogo. Tá, então eram embarcações de transporte de passageiros, né? Não eram embarcações de transporte de cargas, né, no caso. Não, não era de carga, eram de Gemima, chegou cortado aqui. De É carga. que a internet tá meio ruim. Então, de cargas A teve. internet tá cortando. De cargas, a gente tem algum incidente nesse sentido aí, com relação a caloria, aumento de temperatura? Não, esse ano não, ano passado não. A única coisa que eu vi de carga de contêineres foi que um contêiner caiu em cima de um trabalhador portuário, que foi assim, no Porto Super Terminais. Mas quanto a incêndio, não. Tá. E com relação a. Os portos que tem esses grandes portos, eles são mais organizados do que os portos daqui mesmo, os de transporte de passageiros, os portos públicos. Ah, sim. E com relação à navegação restrita, no caso, a navegação noturna, como que está procedendo aí o estado do Amazonas? Como que a gente está aí em Manaus? A gente continua tendo... Tem ainda a navegação noturna? Não tem? Tem restrições? Não, na época da estiagem, a Marinha ela baixa a portaria que turna, principalmente no Rio Madeira, no Rio Juruá, no Rio Solimões, no Rio Amazonas, que são os que mais descem. Então, já existe a portaria desde o início de junho, desde o dia 1º de junho, que não pode noturno. Isso para comboios, né? Então, não pode navegar. 18 horas eles têm que parar. E aí, acontece aquilo, né? Ele para e aí tem os ratos dos rios, os piratas, que atacam. Então, é perigoso aqui. O cara para porque ele não consegue enxergar nada, mas aí ele é atacado pelos piratas, não sei se são do rios, que roubam combustível. Tá. As embarcações que trafegam, que levam combustíveis e levam containers, né? As embarcações de granéis sólidos, elas também não passam por aí? Tá realmente cortando. Então, vou repetir aqui a pergunta. Eu não te ouvi. As embarcações de granéis sólidos, elas também não passam por aí? Elas também não sofrem esses ataques? Não. Os piratas dos rios, eles não se interessam por granéis, eles se interessam só por combustível. Então, se você for olhar no meu Instagram, eu sempre estou publicando, me mandam ao vivo quando está acontecendo. Essa semana mesmo eu atendi um capitão fluvial que ele teve a cabeça quebrada pelos amarraram. Ele ficou 12 horas amarrado, porque ele estava no comboio de transporte de combustível. E aí eles amarram para roubar o combustível. Além disso, esse comboio dele foi metralhado. Eles estavam com fuzil. Eles são altamente armados. Tá, e o que bem triste. E o que a parte de segurança, aí a gente vai falar do Estado-Maior, né? A gente vai falar do governo brasileiro, tem feito para combater essa insegurança na navegação aí no lado amazônico? O que tem sido feito? Além disso, eu vou aproveitar o ensejo dessa pergunta, vou esticar um pouco mais. A gente é fronteiriço aí com a Colômbia, a Venezuela, com o que os países vizinhos, Bolívia, o que esses países vizinhos têm feito aí com relação à segurança da navegação? Infelizmente, né, o nosso trecho de navegação, a nossa área de navegabilidade, ela é gigantesca. São mais de 23 mil quilômetros de rios navegáveis. E são trechos que é só a tripulação e Deus. Não tem nenhum tipo de patrulhamento. Lugares, o estado do Amazonas colocou balsas, que tem Polícia Federal, Polícia Civil,
a Marinha junto também, mas existem muitos trechos que estão no escuro. Então, o que o governo federal precisava fazer e precisa fazer urgente? Até porque esses comboios não são atacados só por piratas. Eles também são atacados por traficantes. Então, naquela área ali da Colômbia, Peru, muitos são atacados pelos traficantes. E patrulhamento. A Marinha coloca os navios dela aqui para fazer os navios de patrulha, os Napa-Flu, eles fazem o patrulhamento, mas não chega perto da extensão é muito gigante aqui. Então, o governo federal ele deveria criar alguma política pública, alguma medida urgente. São muitos trabalhadores que passam por isso o tempo inteiro. E o que é mais... Eu atendi até um essa semana. Acaba que algumas empresas, elas acham que o Aquavia ele estava malcomunado com o bandido, entende? Então, os caras passam por essa situação e depois eles recebem justa causa lá na frente. Ou eles são demitidos sem justa causa, mas são demitidos porque acha que eles têm algum tipo de envolvimento. O que é triste, entendeu? Então, existem aquela chegar à noite agora. E, além disso, ainda é assaltada. É muito ruim e muito perigoso a navegação aqui para os nossos comboios, dos gigantes, dos navios containeiros, por exemplo. Eu estou falando dos que são todos levando o nosso combustível, trazendo combustível, levando os caminhões, por exemplo, caminhões que vem aí da parte sul do país, traz mercadoria e volta. A gente não tem estradas aqui, né? Tudo é rio. Então, eles são levados pelas balsas, os caminhões. Esses também são assaltados. Então, é muito triste essa parte aqui que o governo federal não está olhando. Pô, legal. Eu não sabia que estava nesse nível a questão do ataque com relação a combustíveis aí no lado amazônico, né, no caso. Quando a gente fala da segurança e na navegação, tudo isso é contabilizado aonde? Aonde que é contabilizado esses números para que possa ser ecoado para outras entidades aí para ver se tomam providências? Onde que são contabilizados? Quem que faz essa contagem dos ataques? Falhou. Essa contagem dos ataques, da questão da insegurança da navegação, eu sei que da insegurança da navegação, da segurança da navegação e de alguns acidentes na navegação, a Marinha que faz. Mas quando se trata desses ataques, quem é que contabiliza isso, que monta dados, conjunto de dados, para que posteriormente tenha uma ação eficaz para combater esse ilícito? Deveria ser a Secretaria de Segurança, né, do Estado. Mas eu tenho certeza que muitos desses ataques nem chegam a ser investigados, entendeu? Muitos acontecem. Um dia desse eu recebi o que ele falou, olha, eles entraram, como eles não fizeram mal para ninguém, reunidos, eles levaram celular, eles levaram tablet, levaram um pouco de combustível e foram embora. Aí eu falei, vocês fizeram... Não. Então, assim, eu tenho certeza que tudo é contabilizado, entendeu? Virou, assim, tão normal as embarcações serem atacadas que nem tudo é contabilizado. E nem tudo é investigado. Tá? E também não sai nos jornais, porque vocês aí não têm visto saindo no Jornal Nacional ou no Fantástico esse tipo de ataque. Né? Tem um que agora eu publiquei no meu Instagram, depois de ver lá. Foi horrível. Eles foram metrados por fuzil. E os caras entraram e amarraram eles por 12 horas. E aí mostra o vídeo do segurança de bordo quebrado. Eles quebraram a cabeça do segurança de bordo. Algumas empresas colocam seguranças em torno de... mas só com 2 escopetas. Não tem como lutar contra os caras que estão
entendeu? Essa Então, notícia. assim, parece que a gente vive no escuro. Essa notícia realmente a gente não. Eu não tinha noção do que estava acontecendo por aí, né? Mas é muito triste, né? Porque isso impacta na população. E com relação. Agora, voltando à questão da questão climática de impacto amazônico, a questão dos efeitos Laninha e El Ninho, é, é, qual o tempo, qual o time que eles estão mais presentes na região amazônica, que impactam mais? Agora no final do ano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro são os meses mais quentes. Os meses que a gente fica com o rio muito baixo. Só a partir de dezembro que começa a chover aqui. Só que aqui a chuva é aquela chuva quente, né? Tá. E Não é uma chuvinha geladinha. É. É chuva quente. E aí é quando o rio começa a subir. As queimadas, você estava falando de fumaças aí e tudo mais. O que está sendo feito aí com relação às queimadas, né? A gente está tendo aí essa mudança climática aí feroz, muito abrupta, né, para a última década. Só que a gente tem visto aí que, lógico, o país hoje ele está pegando fogo, né? A gente está tendo muitas queimadas. Mato Grosso, no Amazonas é o estado que lidera, né, no caso, aí, compondo a bacia do Amazonas, aí, o Amazonas e o Pará. O que está sendo feito aí com relação às queimadas? Que isso interfere muito na mudança de clima e no aquecimento global. Aqui, quanto às queimadas, eles estão implantando brigadistas. Como eu te falei também, o Ministério Público está investigando onde estão surgindo os incêndios, e alguns incêndios a própria população coloca, porque existe aquela cultura de que, em vez da pessoa juntar o lixo ou juntar a folha, eles queimam. E aí, como tem floresta, pega fogo mesmo. Então, a Defesa Civil está colocando brigadistas indo nas comunidades, educando, falando que não pode fazer queimada, mas, como eu disse também, a nossa área de floresta é muito extensa. Hoje, por exemplo, Manaus é o pior dos dias de fumaça, um dos piores. Hoje está todo mundo tossindo, coçando o olho, não dá para enxergar. Eu dirigindo agora a João Batista, que é um dos nossos principais avenidas aqui, tá tudo branco, neblina, mas é fumaça pura. E está vindo das comunidades próximas aqui. Do outro lado do rio, a gente consegue ver do outro lado o fogo subindo. E a gente sabe que são pessoas mesmo que queimam folha, por exemplo. Com relação ao pasto, geralmente tem povos que tem comunidades, tem regiões que fazem a queimada justamente por conta da mudança de cultura, né? Queima-se para depois substituir aquele solo e refazer as culturas. Isso é comum no estado do Amazonas? Sim. O que é comum aqui, ao nosso entorno aqui de Manaus, não tem muito boi, pasto. Não é pasto, não. Mas são os próprios mesmo. Tem o quintal cheio de árvore. Eu vi isso nessa comunidade que eu fui há um mês atrás. Por exemplo, ele tinha muito jambeiro e mangueira. E agora, como dando clima, o jambo as folhas do jambeiro estavam caindo. E aí eu falei para ele, olha, varre e joga no rio as folhas. E aí ele até falou, não, se eu jogar no rio, daqui a pouco eu não navego. Aí eu falei, não, mas as folhas elas entram em decomposição. O senhor sabe por que o nosso rio ele é negro? Pela quantidade de folhas que eles têm. A gente tem muita folha, o rio passa pelas folhas, pelas raízes das plantas, e é por isso que o nosso rio ele é negro. Então, assim, é cultural, é a falta da educação de base, de uma política pública que vá na escola e te diga assim, olha, se você queimar essas folhas que caem das tuas árvores, vai criar o efeito estufa.
Então, falta mais isso nas escolas, entende? Para que essa geração daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não faça o que essa minha geração faz. Então, eu vi isso em loco. Eu fui na comunidade e eu vi o rapaz falando que ele não joga folha no rio, porque senão fica muita folha no rio e não vai conseguir navegar, e que ele prefere queimar. Mas, assim, o quintal dele era enorme, muita folha. E aí eles queimam. Então, essas queimadas que a gente vê, o meu escritório ele é de frente para o Rio Negro, então eu consigo enxergar, quando não tem fumaça, o outro lado do rio. E aí dá para a gente ver aquelas comunidades do outro lado do Rio Negro quando começa o foco de incêndio. Então, por isso que eu digo que são os próprios ribeirinhos que fazem o fogo. E aí precisa que a Defesa Civil vá, ande, entregue panfletos dizendo assim, se você queimar, vai acontecer isso, isso e isso. Então, falta mais educação de base aqui, para que isso não ocorra, entende? Legal, Gemima. Por enquanto, a gente está aqui respirando ruim. Legal, Gemima. E para a gente finalizar aqui o nosso programa, eu gostaria que você deixasse o seu recado quanto à questão dos impactos climáticos aí amazônicos, o que você poderia trazer aí. Você tem o tempo que você quiser aí para você deixar uma mensagem aqui, já que a gente está caminhando aqui para o nosso final. Eu sei do alcance do teu podcast e, enquanto amazonense que sou e moro aqui a minha vida inteira, a cada ano que passa, o nosso rio ele desce Congelou a imagem. mais, ele seca mais e ele não volta a ser o que era. Então, é o pulmão do mundo. A internet está bem ruim. Nós somos o pulmão do mundo, mas o mundo tem que olhar para a gente. Se o próprio povo amazonense não estuda sobre esses tipos de impacto ambiental, da queima das folhas, Oi, pode falar, Gemima. caiu. Então, a gente precisa que o mundo olhe para a gente, sabe? A gente precisa que os órgãos olhem para cá. Os órgãos federais. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pois é isso. A gente precisa que o mundo olhe para a gente. A gente precisa ser enxergado. Gemima, essa mensagem vai ser replicada aqui, né? Para que todos aqui que acompanham aqui, a Gemima, que é uma amiga minha, manauara, né? Se assim eu posso dizer que é manauara, né? Eu tô certo? Sou manauara, amazonense. Tá, então tá bom. É uma amiga manauara que trouxe aqui algumas curiosidades, os impactos climáticos que estão sendo causados devido às queimadas, às comunidades ribeirinhas. Então fica aqui, tá dado o recado, a Gemima deixou aqui o recado para que a gente olhe um pouco mais para o estado do Amazonas, se importe um pouco mais, porque há muita riqueza no estado do Amazonas e a maior riqueza que o estado do Amazonas tem é o povo manauara que está lá em Manaus, é o povo da região da Bacia do Amazonas, tá? Que é o pulmão do mundo, mas que nós devemos conduzir melhor as coisas naquele estado, tá? Dando mais evidência aos acontecimentos que lá se dão. Eu gostaria de deixar aqui meu abraço, agradecer imensamente a quem acompanha o programa Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Um grande abraço e caso queiram acompanhar o nosso canal no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Uma semana de vitórias a todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.